Olá a todos, mais uma semana de trabalho, mais uma semana de ATPC. Como eu sempre repito nas outras equipes, né, é o momento mais rico que nós temos, que é o momento em que nós, da diretoria, conseguimos interagir com você, professor, que está em casa. Lógico, neste momento de pandemia, isso está acontecendo via chat, via comentários. Hoje, bom, para quem não me conhece, olha, eu esquecendo de me apresentar, acostumada a trabalhar na quinta-feira com as mesmas equipes. Hoje, nós estamos aqui, Roseli, que já estou na diretoria já faz um longo tempo aí, né? Não vamos nos ater a detalhes. E agora estou como diretora do núcleo pedagógico. Estamos hoje com a participação de uma das nossas supervisoras. Andréa, quer se apresentar? Obrigada, Roseli. Olá a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Andréia Moraes, supervisora de ensino, e é um prazer estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês da aprendizagem na ATPC. Passo a palavra para a Roseli. Obrigada, Andréia. É um prazer estar aqui com você. E hoje, pessoal, nós temos uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu queria até explicar um pouquinho antes da gente começar o nosso dia. Hoje nós teremos dois momentos. Estaremos eu e a Andréia aqui com vocês, nesse primeiro momento, trabalhando um pouquinho, explicando um pouquinho para vocês sobre as habilidades essenciais, e no segundo momento nós entraremos com a atividade. No caso da atividade, a equipe vocês já conhecem, que é a que acompanham vocês toda terça, toda quarta, toda quinta. Aliás, na quinta eu volto para apresentar a atividade também, tá bom? Vou dar início hoje com a nossa leitura de leite, que hoje, para mim, é um momento muito especial. Deixa eu pôr meu óculos, porque eu não consigo sem o óculos. Trouxe para vocês Educação, Escola e Docência, Novos Tempos, Novas Atitudes, de Mário Sérgio Cortella. Eu escolhi para ler para vocês, nesse momento, a página 23. Na verdade, vai ser só um trechinho, tá, gente? Porque o livro ele é muito gostoso de ler, fica até como uma indicação para vocês, tá? Quando comecei a dar aula, nos anos de 1970, na PUC São Paulo, os alunos, obviamente, eram outros. Já imaginou como mudou de lá para cá? E se eu continuasse a fazer como fazia? Já imaginou o impacto de continuarmos a fazer do mesmo jeito, do mesmo modo, esquecendo o contexto em que estamos? O aluno que entrou este ano na universidade, que está com 17, 18 anos, não chegou a ver um filme antigo chamado Titanic, que é de 1997. Os alunos que estão na universidade podem até ouvir falar do afundamento do Titanic há mais de um século, mas o filme em si é muito distante da vida deles. E muitos educadores têm o Titanic como uma obra cinematográfica recente. Ainda se emocionam. Os alunos que estão agora na universidade não conheceram os Mamonas Assassinas. Outro dia, eu estava dando aula na universidade, falei dessa banda e um aluno perguntou: Mamonas o quê, professor? O que eles faziam? Era um conjunto, eles cantavam. Cantavam o quê? Aquelas músicas de Brasília Amarela. Brasília? Aquele carro com 2 carburadores. Carburador? No mundo de mudança veloz, estamos nós, no século XXI, nascidos no século XX, usando métodos que tinham no século XIX. E quando dá errado em sala de aula, qual o nosso argumento? Esses alunos não sabem nada, ou eles não querem saber nada. Bom, quando eu li esse trecho, na hora eu falei, vou ler para os meus professores no ATPC. Vocês vão gostar muito, esse é só um pedacinho para vocês sentirem o sabor, que é ler um pouquinho de Educação, Escola e Docência. Novos tempos, novas atitudes. Fica a dica, tá, pessoal? Vamos começar, então? Eu vou fazer a leitura da pauta, muito rapidamente. Na pauta hoje, nós vamos falar um pouquinho, na verdade, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o código alfanumérico. Aquele código que aparece lá nos nossos materiais de apoio, no currículo paulista,
que é aquele código que às vezes a gente confunde um pouquinho aqueles números, o significado de cada um. Nós vamos fazer uma breve recordação sobre ele. Vamos falar um pouquinho das habilidades essenciais, o contexto e o porquê de focar nas habilidades essenciais, e falar um pouquinho da matriz de habilidades essenciais, que esta sim não é somente o material que vem, mas junto com as outras disciplinas, né, todas elas têm a matriz de habilidades essenciais. Vamos falar sobre a habilidade de suporte, qual é o significado dela e qual é a diferença dela para a habilidade essencial. E, por último, nós vamos ter aí uma atividade que quem vai estar comandando essa atividade vai ser as equipes, tanto da terça, quanto da quarta, quanto da quinta-feira, ok? Então, relembrando aí um pouquinho o código alfanumérico, muito rapidamente nós vamos passar, nós pegamos aqui um exemplo, tá? Que seria o EF06, HI17. Então, o primeiro par de letras, que seria esse EF, ele indica, neste caso, ensino fundamental. O 06, ele indica o ano que se refere à habilidade, no caso aqui, o 6º ano. O segundo, que é um par de letras, ele indica o componente curricular, que é HI, História. E o segundo par de números indica a posição da habilidade. Então, neste caso, pegamos a posição 17. Poderia ter sido 16, poderia ter o 15, que daí a gente sabe que nós temos em habilidades uma sequência. Nesse caso, pegamos o 17. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a esses códigos, podem ir colocando no chat, que nós já estamos fazendo a interação junto com vocês hoje. Tá bom, pessoal? A equipe está lá no chat fazendo essa interação. É importante que vocês coloquem, que a gente já vai tirando as dúvidas de vocês. Eu queria reforçar, na verdade, lembrar de falar para vocês em relação a quando vocês começam a TPC do dia, vocês colocam o nome da escola, o nome de vocês. Eu queria lembrar que hoje nós estamos fazendo algo diferente. No meio dessa interação via chat, nós vamos estar colocando um link para vocês. Neste link, vocês vão estar colocando as mesmas informações, nome da escola, tá bom? Mas normalmente nós vamos colocar esse link quando tiver da metade para o final da TPC. Ok? Vamos colocar também uma última pergunta, que é o que vocês estão achando desse momento, ou sugestões que vocês podem dar para nossas próximas ATPCs. Então, nós faremos isso no momento da ATPC, onde ela estiver acontecendo. Quando acabar a formação, nós já vamos fechar realmente o formulário. Ele vai ficar aberto somente para este momento da ATPC. Tudo bem, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, pode colocar no chat aqui, que nós já vamos respondendo para vocês também em relação a isso, tá bom? Então, seguindo, nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades essenciais. Nós vamos trazer para vocês primeiro o que seria habilidades essenciais, tá? De acordo com os documentos que nós temos, o Currículo Paulista define e explicita que as habilidades essenciais, elas são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas e considera sempre a formação integral do estudante na perspectiva do desenvolvimento humano. Ou seja, nós temos aí nas habilidades essenciais, de acordo com o currículo, a formação integral do estudante, mesmo que pegando apenas trechos ou recortes do que seria o nosso currículo paulista. Então, inicialmente, a definição que nós temos é essa. E o contexto com que tudo isso aconteceu? É importante a gente destacar nesse momento também que as habilidades essenciais, ela veio no momento para auxiliar o que estava acontecendo em 2020, que foi algo muito atípico, né? Com a suspensão das atividades presenciais. Todos devem lembrar que teve aquele momento realmente de maior pico, né? Que foi aquele momento em que o aluno realmente teve que ir para casa, todos nós tivemos que ficar em casa e ficamos meio sem saber como fazer, como agir. Neste momento, a equipe da SEDUC lá juntaram-se e começaram a organizar um documento que fosse subsidiar a gente em casa. Como que a gente poderia fazer isso, dar conta do currículo, sem ter que passar por todo o processo do currículo, já que
nosso tempo ele foi reduzido, né? Então, aquilo que acontecia dentro da escola, naquela quantidade de horas, teve que ser reduzido quando nós fomos para casa. E como trabalhar esse currículo paulista tão extenso, sabendo que a gente precisa de um tempo muito maior? Se debruçaram em cima desses documentos, inclusive das APs, inclusive da ADES, e todos os materiais que nós tínhamos de apoio, e pensando nisso, foi pensado o quê? Nas habilidades essenciais. Com isso, mais do que nunca, tornou-se importante priorizar as aprendizagens essenciais para os estudantes continuarem a sua trajetória. Foi pensado em todos os momentos do currículo paulista, numa trajetória onde foi dado como essencial algumas habilidades, ok? Foi pensado nesse momento, como eu disse para vocês, né, em que eles se debruçaram e ali eles foram estudar todo esse material, foi pensado no acúmulo de defasagem, de aprendizagem, que poderia ser representado até como um iceberg. Por que um iceberg? Que o pouco se vê, né? Pouco se vê, mas aos poucos aquele pouco vai se transformando em um acúmulo e vai aparecendo ali a parte de baixo do iceberg como realmente algo que estava escondido, e no acúmulo de coisas vai aparecendo todo a parte que está em defasagem para o aluno. Ou seja, apenas uma parte do problema é visível. A maior parte das dificuldades de aprendizagem tende a permanecer escondida, como uma base de iceberg que fica debaixo da superfície. Ou seja, quando você imagina o iceberg, você olha o topo dele, imagina ali, vamos imaginar a aprendizagem do aluno, como se fosse um algo menor. Mas, aos poucos, no decorrer dos meses ou dos bimestres que vão se passando, nós vamos percebendo o quê? Que vai acontecendo um acúmulo muito grande de defasagem, certo? André, você quer falar alguma coisa? Tudo bem? Oi, Roseli. Não, tranquilo. Tá. Aí nós trouxemos para vocês até um exemplo, tá? O que seria a defasagem do sexto ano, por exemplo. Se não resolvida, impedirá o estudante de aprender parte das habilidades do sétimo ano. Desta forma, caso a defasagem não seja sanada, ela ampliará. Por exemplo, ao chegar no nono ano, a possibilidade de aprendizado pode tornar-se ainda menor. Ou seja, foi um acúmulo de problemas na aprendizagem, né, que foi se acumulando no decorrer do tempo. Assim, é preciso atuar para priorizar o essencial e reduzir, assim, as defasagens daquilo que é importante para que o aluno continue aprendendo. Como fazer isso? É o grande desafio de quem está na ponta, tá com o aluno que está ali no dia a dia, verificando que o aluno está com aquela defasagem e o que fazer. Então, quando foi pensado nas habilidades essenciais, foi pensado em priorizar algumas coisas e deixar outras? Jamais. Mas priorizar algumas coisas, pensando que aquilo pode o quê? Trabalhar como essencial, mas dentro daquilo, o que eu posso olhar nos bimestres anteriores, semestres anteriores, anos anteriores, que o aluno consiga avançar, porque ele não pode somente pegar a essencial e parar, ele precisa avançar. Como fazer isso? Ô, Roseli, é importante a gente trazer, né, você está trazendo muito bem esse exemplo do iceberg, a necessidade que muitas vezes nós passamos ali aquele conteúdo, aquela habilidade, e a gente até dá conta enquanto professor, né? Mas é aquele raso. Às vezes a gente não percebe que estão ficando ali habilidades em defasagem que no começo parece ser não tão essencial. Então, a gente começa ali no sexto ano, passando alguma coisinha, do quarto, do quinto, né? Mas que a base fundamental dos anos iniciais, que passaram quando ele está no sexto, vai fazer toda a diferença quando ele estiver lá no oitavo, no nono. Aí vai aparecer, e aparecer de uma forma significativa, mas negativa. E aí onde esse iceberg cresce, aparece de uma forma que talvez o prejuízo seja às vezes irreparável, né? Então,
A ideia de... Nós já estamos nessa situação, né, de pandemia. Então, a ideia de se pensar em habilidades essenciais, pensando na defasagem também, é muito importante, viu, Roseli? Essa colocação que você trouxe, de pensar ali na defasagem, não deixar a coisa crescer, né? É muito importante. Você sabe, Andréia, que uma das preocupações, até o professor que está em casa vai entender o que eu estou falando, são os sextos anos, né? Porque nós temos poucas escolas nos anos iniciais, e como nós temos poucas escolas nos anos iniciais, nós acabamos que não temos um material que abrange todas as nossas escolas. Então, quando você precisa ter esse olhar para o aluno do sexto ano, ainda precisa ter aquele cuidado da habilidade essencial dele. Por quê? Porque o ano anterior dele, muitas das vezes, não foi na nossa escola. Não foi uma escola que nós temos acesso, foi uma escola da prefeitura, por exemplo. Então, observar e diagnosticar realmente qual é a defasagem desse aluno do sexto para que ele consiga avançar, chegar no sétimo, oitavo e assim fazer a caminhada dele com um olhar no aprendizado dele dos anos iniciais. O que ele teve, e eu só consigo ver isso através de uma diagnóstica, né? Eu consigo verificar o que esse aluno sabe para ele conseguir caminhar. Eu acredito que todas as turmas sejam difíceis, sim, de trabalhar, tá, gente? O que eu estou dizendo, meus queridos amigos professores, é que quando a gente trabalha com o sexto ano, a gente ainda precisa ter um olhar mais atento, por quê? Porque ele acabou de vir de uma outra escola, de repente, de uma quantidade de professores que, para ele, era comum ter pouco professor, e agora ele se depara aí com uma situação em meio à pandemia, né? Se colocar aí no lugar desse aluno, porque para ele já era difícil com um grupo só, né? Ele tinha um único grupo, e esse ano, sexto ano, ele está com vários grupos, ele está com Classroom que ele, às vezes, ele nem entende como funciona, os pais, às vezes, não estão conseguindo ajudar. Então, quando a gente pensou em falar um pouquinho com vocês sobre isso, é pensar que a habilidade essencial, não somente para os outros anos, né, mas com um olhar agora para essas crianças dos sextos anos, é muito importante, para fazer com que ele não se depare com uma situação em que já é difícil para ele, por ser um sexto ano e uma quantidade de professores diferenciadas, as disciplinas serem separadas, como nos anos iniciais é diferente, não é? Então, esse olhar, a gente mais cuidadoso, a gente precisa ter com essas crianças, né? É isso, né, André? Eu acho que, basicamente, esse olhar com o essencial dentro do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, é importante, até o ensino médio é importante, mas eu abro um pouquinho o leque para falar do sexto ano, que é um cuidado que a gente precisa ter com as nossas crianças. Que é a base, né? Eles vêm numa base ali dos anos iniciais, e que se ficar defasagem ali, vai prejudicá-lo no sexto ano, que é o início dos anos finais, e se eles não tiver forte essa base no início dos anos finais, ele vai carregando esse iceberg, ele vai carregando essa defasagem até virar um grande, né, iceberg. Então, a gente precisa se preocupar com a base. É isso. Bom, e dando sequência aí, nós falamos das habilidades essenciais, da forma com que foi pensado nesse material, e essa matriz, né? Porque a matriz de habilidades essenciais, ela não está focada somente em língua portuguesa e matemática. A matriz de habilidades essenciais, ela pega todas as disciplinas. Roseli, mas português e matemática, o material já está prontinho, né? Que é o Aprender Sempre. É até mais fácil de eu trabalhar, de eu estar buscando atividades. Bom, aí o que é matriz de habilidades essenciais? É um documento que nos orienta e dá suporte para a tomada de decisão de quais atividades deverão ser selecionadas e trabalhadas com os nossos estudantes. Como eu disse, né, em língua portuguesa nós temos o Aprender Sempre, língua portuguesa e matemática. A matriz de habilidades essenciais é o principal direcionador para as ações dos professores, as equipes gestoras das escolas, as diretorias de ensino e a equipe central. Por que a gente fala, a gente até colocou isso daqui que é o principal direcionador? Porque ele realmente, ele traz a matriz, ela traz um recorte do que seria o nosso currículo paulista. Depois disso, nós temos o Aprender Sempre de português e matemática, que está direcionado que está lá com a matriz essencial.
Nós temos as outras disciplinas também, que não tem, nós sabemos que não tem o aprender sempre das outras disciplinas, no entanto, ele está com a matriz essencial, ela é um recorte desse material, então tudo que você tem no São Paulo Faz Escola, que você tem no currículo em ação, você tem a matriz, você tem as habilidades essenciais lá. Então, você não precisa criar uma atividade, ou vamos buscar algo diferente, algo... Pode, seria interessante, é interessante, mas nós temos muitas atividades lá no São Paulo Faz Escola e no Currículo em Ação, que já contemplam essas habilidades essenciais. Tá? Então, quando sai lá por bimestre as habilidades essenciais, e vocês olham o código, lembra o código que nós falamos lá no comecinho, para vocês relembrarem? Se vocês pegarem aquele código, vocês vão lá no material de apoio que vocês têm, que seria o São Paulo Faz Escola e o Currículo em Ação, e vocês vão verificar que essas atividades estão lá. Então, vocês vão estar o quê? Apenas utilizando um recorte para usar a matriz de habilidades essenciais com seus alunos. O mais interessante é que vocês, além desse recorte, vocês podem até fazer aquele complemento, né, de verificar o que eu tenho de habilidade essencial. Por exemplo, lembra aquele código que eu disse para vocês, da sequência 17, habilidade 17? Vocês podem verificar que se a turma de vocês estiverem com uma defasagem no 16, então é importante que vocês tenham a sensibilidade de estar analisando o documento. Quem trabalha com Aprender Sempre não é diferente, pessoal. Você, já tenho Aprender Sempre, então é mais fácil. Não, peraí. Se eu estou com uma habilidade essencial, ela está sendo contemplada lá no Aprender Sempre, ela é essencial, então é bacana que eu utilize. Mas o meu aluno, ele já deu conta. Então, se ele já deu conta, eu posso partir para o outro documento. Qual é o documento que eu tenho? Eu tenho outros documentos, quais são? Materiais de apoio, eu tenho Aprender Sempre. Deu conta? Então, vamos pegar o outro material de apoio? Vamos pegar o Currículo em Ação? E eu posso tanto avançar um pouco, como eu posso, caso seja necessário e eu verifique essa necessidade, retroagir, né? Pegar uma habilidade anterior e falar assim, olha, o meu aluno não está conseguindo essa essencial por causa dessa habilidade, peraí, então eu vou trabalhar ela. Então, é importante que eu faça, na minha aula, quando eu penso no meu plano de aula, eu caminho por esses documentos, que eu não fique preso a um documento único. Eu tenho uma matriz de habilidades essenciais que foram pensadas para aquelas turmas, para aqueles anos série, mas eu posso, com a autonomia que eu tenho de professor, passear por esses materiais, verificar a necessidade do meu aluno e partir daí chegar na habilidade essencial, que naquele momento você não conseguiu, mas por algum motivo você precisou passear entre outras habilidades para chegar no que você precisava. Espero que esteja ficando claro. Pessoal, se não estiver ficando claro, pode, por favor, acrescentar no chat, nós estamos fazendo a moderação, tá bom? André, eu percebi que você ia falar alguma coisa. É importante isso, vou trazer essa situação que facilita o trabalho do professor, né? Eu acho que o material está bem estruturado, né? E se nós formos pensar, a política pública educacional da secretaria, ela está pautada, ela está norteada com as habilidades essenciais. Então, todo o material que o professor precisar, naquele momento na aula, ele vai conseguir no material Aprender Sempre, no Currículo em Ação. Então, todas as ações da SEDUC, elas estão pautadas nas habilidades essenciais. E é interessante que, assim, dependendo da situação de aprendizagem que ele traz ali para aquela turma, ele já tem o material pronto. Ele já consegue, como você bem trouxe, avançar, se necessário for, porque ele não vai precisar ir lá pesquisar, já foi pesquisado para ele vai poder já dar conta ali da aula em 50 minutos, 45 minutos, porque já está posto neste material. As habilidades que podem dar conta da defasagem do aluno e as habilidades que ele pode também avançar, né? E é isso que a gente vai falar daqui a pouco também. E aí, até para explicar um pouquinho mais, e ficar um pouquinho mais claro qual foi o recorte que a gente estava falando, tá? Trouxe para vocês assim, ó. Frente à pandemia,
Covid-19. A primeira coisa que aconteceu foi o quê? A suspensão das atividades presenciais, certo? Com isso, nós tivemos o quê? Uma modificação no tempo, e a gente sabe que foi reduzido esse tempo, né? Quais foram os impactos, né, na aprendizagem? A gente sabe que foram impactos negativos. Frente a tudo isso, houve a necessidade realmente de garantir algum aprendizado essencial. Então, o aprendizado a partir desse momento, ele já não podia mais ser tão dividido em partes como estava sendo. Precisou ter um olhar para o que era essencial para aquele momento. Então, eles analisaram o currículo em ação. Aí foi colocado apenas o currículo em ação, mas também foi utilizado todas as avaliações externas, a ADE, a AP, tá? Resultados até do SARESP de anos anteriores. Para quê? Para que se fizesse a matriz de habilidades essenciais. Ok? O foco nas habilidades essenciais implica em uma priorização, que é o que nós estamos conversando desde quando nós começamos esse momento de hoje, né? É realmente priorizar. Eu acredito que vocês devam lembrar que no ano passado nós fizemos até uma formação, eu não lembro se foi em APPC, mas foi feita uma formação com uma transmissão realmente também pelo YouTube, em que foi falado sobre essa priorização. Estavam ainda trabalhando os documentos de habilidades essenciais, que veio depois a trazer essa matriz para a gente. Mas a ideia era essa, a priorização mesmo. Assim, nem todas as habilidades presentes no documento curricular, currículo em ação, estão na matriz de habilidades essenciais. É importante que não, eu deixei essa fala para enfatizar mesmo, né? Não é necessário trabalhar com todas as atividades do material didático currículo em ação. O foco é nas atividades dos materiais didáticos que contribuem para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Para este momento de pandemia, de tempo de estudo reduzido, aprendizar, é focar realmente no material que foi feito para priorizar as habilidades, que no caso agora é a matriz de habilidades essenciais. Então, eu não preciso pegar o material, o currículo em ação, e começar começo, meio e fim. Eu posso pegar recortes, lembra que eu acabei de comentar com vocês? Vocês não têm a obrigatoriedade de fazer esse material do começo, meio e fim inteiro. Vocês podem fazer uma análise desse material e utilizar aquilo que realmente é essencial. Qual é a habilidade, qual é a matriz essencial de habilidades essenciais de vocês? É de geografia, é de história, é de química, biologia. É importante que vocês peguem este material, que é a matriz de habilidade essencial, verifiquem, observem, analisem, estudem, porque estudar é importante. Dentro deste material, vocês vão pegar o material Currículo em Ação ou São Paulo Faz Escola e verificar, dentre esses, quais são as atividades que são priorizadas de acordo com a matriz de habilidades essenciais. Entenderam? É isso, gente. Todos os documentos, eles são muito extensos, porque eles foram pensados para trabalhar bimestres por bimestres, anualmente. Nós sabemos que tudo ali é muito bem orientado, muito bem norteado para que a aprendizagem daquele ano aconteça. Mas nós sabemos que do ano passado para cá, nós corremos o risco aí de ter um iceberg. Então, nós temos que manter o foco, neste momento, nas habilidades essenciais. Materiais de apoio vão apoiar as habilidades essenciais, mas, neste momento, a nossa priorização é nesses documentos. Tudo bem? As habilidades essenciais. Tudo bem? Bora? A matriz de habilidade essencial, ela orienta e apoia os materiais, como eu estava falando para vocês. O Aprender Sempre, as sequências digitais de atividades e as avaliações formativas. Então, todos os materiais que saem da secretaria hoje, que saem de São Paulo hoje para a gente, elas já vêm com as habilidades essenciais tratadas nela. Por exemplo, o Aprender Sempre é o mais forte, a gente sabe por quê? Porque já vem com as atividades prontas e direcionadas.
Lembrando que ele também é um recorte. Ele é um recorte do material de apoio que já utilizávamos antes. Só que agora o que ele fez? Eles juntaram no material só para português e matemática as habilidades essenciais. Não quer dizer que as outras disciplinas não tenham. Todas elas têm a sua matriz de habilidades essenciais. Tudo bem? Essas sequências digitais de atividades, é importante lembrar para os alunos que nós precisamos acessar o sistema para poder trabalhar essas atividades. Não podemos deixar de lado. Eles também estão privilegiando o quê? As matrizes de habilidades essenciais. Então, o que vocês estão trabalhando com o aluno, lá também está sendo solicitado a mesma coisa. Então, não está fugindo. As nossas avaliações, a ADE e a AP, elas também estão com a mesma linha de trabalho. Lembrando que a ADE, como ela tem um prazo bem no começo do ano, ela trabalha as habilidades do ano anterior. Então, para quem está no 8º ano, 7º, para quem está no 9º, trabalhou as do 8º, tá bom? A AP não, a AP ela já trabalha agora, o atual, o que nós estamos trabalhando do bimestre. Então, realmente, ela está focada nas habilidades essenciais do ano de 2021, no caso agora que nós acabamos não, que ainda está aberta, né? A AP de número 1, tá bom? Que nós vamos ter ainda 2, e a novidade é que nós temos ela agora totalmente digital, então o aluno acessa com senha e login e ele consegue resolver lá, não precisando mais do material impresso, a não ser raras exceções para algumas situações como baixa visão, e aí são situações bem diferenciadas que a própria escola já foi orientada a respeito do que fazer. Tudo bem? Aí nós trouxemos para vocês exemplo de possível situação. Caso um professor do 9º ano diagnostique que os estudantes de sua turma têm significativas defasagens de aprendizagem. O que fazer? Tá, o professor fez lá a sua avaliação e diagnosticou que a turma está com muita defasagem. O que fazer? Aí eles trouxeram 3 opções. Lógico que existem várias, tá, pessoal? Isso é só um exemplo. Mas uma primeira opção seria focar em sanar todas as defasagens de aprendizagem antes de avançar. Ou seja, se eu percebi que o meu aluno está com problema, não adianta eu criar algo novo para ele avançar. Ele precisa primeiro sanar aquela dificuldade que ele já tem, tá? 2, ensinar apenas habilidades do ano sério em que o estudante se encontra. Se ele está com dificuldade, não adianta eu avançar. Eu primeiro preciso sanar o que ele tem agora. Às vezes, o que ele tem agora é como o iceberg, lembra? Já veio de anos anteriores. Então, essa investigação a gente precisa fazer com o aluno, até para saber qual é a dificuldade dele. Às vezes nós falamos assim, ele não sabe, eu vou usar um exemplo de matemática, tá, gente? Porque eu acabo puxando um pouco para o meu lado. Ele não sabe as 4 operações. Peraí, quando eu falo ele não sabe as 4 operações, é o mesmo que eu disser que ele não sabe nada. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Ele não sabe as 4 operações, em que situação? Se a gente sabe que uma criança de 4 anos, se você dá 2 balas, mais 2 balas, ela sabe que está com 4 balas, né? Então, a gente tem que tomar certo cuidado. E como que a gente faz para tomar esse cuidado? É diagnosticar, é aplicar uma sondagem, é verificar realmente o ponto que a gente precisa sanar naquele aluno, que às vezes não dá para caminhar, mas também eu preciso verificar o que aconteceu lá atrás, que ele parou e é uma habilidade que ele não adquiriu no ano anterior, tá bom? Uma opção 3, que tende a ser mais adequada para enfrentar as situações, que é focar na retomada, veja, das habilidades essenciais do ano anterior. E olha que nós estamos falando aqui do ano de 2021, e 2020 nós tínhamos lá as habilidades essenciais. O que aconteceu que esse ano o aluno não está conseguindo acompanhar? De repente foi alguma coisa, alguma habilidade essencial do ano passado. E sobre isso a Andréa vai até falar um pouquinho mais lá na frente, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso, tá? Que são mais importantes para o estudante desenvolver as habilidades do próprio ano série e desenvolver as principais habilidades do próprio ano série, necessárias para avançar em sua trajetória. E aí nós trouxemos para vocês algumas recomendações que eu falo que desde o início, e
aí nós trouxemos para vocês algumas recomendações que eu falo que desde o início, na verdade, quando a gente começa a falar um pouquinho com vocês, a gente já começa sempre a bater na mesma tecla, né? Mas vamos lá. Mensurar o avanço na aprendizagem por meio de instrumentos de avaliação que contemplem habilidades de diferentes anos séries, que a gente está falando desde o início, né? Aquela retomada. É importante a gente estar dando uma olhadinha e observar o que eu preciso fazer para avançar, né? As avaliações propostas para 2021 já contemplam as habilidades diferentes de ano série. Então, quando nós pegamos uma avaliação como a AP, ela já está contemplando as habilidades de diferentes anos séries, ou seja, ele já caminha, né, por todo esse percurso até chegar no que ele precisa para agora. Eu preciso saber o que ele sabe para poder avançar. Por exemplo, a AP ela é elaborada a partir da matriz de habilidades essenciais e também itens do bloco integrador, contemplando habilidades de ano série vigente e também dos anos séries anteriores. Até para falar um pouquinho sobre isso, eu acho interessante que ali até tinha até comentado com vocês, né? Olha, para falar e se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, a Andréa vai falar um pouquinho. Andréa, quer falar um pouquinho? Até explicar para a gente até sobre esse passar pelas outras habilidades, né? Que eu acho que ainda fica muito... Para nós é diferente, porque nós estávamos no currículo onde a gente obedecia uma regra de habilidades, né? Habilidade 10, 11, 12, 13, a gente tinha essa sequência, a gente tinha o hábito até de contar, né, com isso. Aí, de repente, apareceu, assim, em 2020, essa loucura, essa correria e apareceu as nossas matrizes de habilidades essenciais. O que seria agora eu passar por essas outras habilidades? Roseli, é importante a gente frisar que a habilidade de suporte, ela não está descolada, desarticulada da habilidade essencial. É isso que nós vamos ver agora. Eu até gostaria de você voltasse um slide para exemplificar essa questão da... Volta um pouquinho, Rô. Habilidades essenciais, exemplo possível de possível situação. Você bem trouxe, e é importante a gente retomar, que assim, o professor ele tem essas 3 opções, né? Mas, se ele pensar somente na habilidade, porque ele fez lá, diagnosticou, e se ele pensar somente na opção 1, tá? Que é focar em sanar todas as defasagens de aprendizagem, poxa, importante, né? Ele está preocupado com o aprendizagem do aluno, então ele vai focar ali, mas ele vai sanar só a defasagem. E como é que fica o ano, né, atual, o ano presente? Então, não dá para parar só aí. É isso que eu vou falar um pouquinho, que aí que entraria essa habilidade de suporte de anos anteriores que nós vamos falar. Ensinar apenas as habilidades do ano e série e dos estudos que eles se encontram, aí é aquilo que você trouxe, Rose, o iceberg. Então, eu tenho uma aprendizagem superficial, né, onde eu trago ali as habilidades daquele ano e série para o meu estudante, para a minha turma, eu desenvolvo, e ali na hora eles vão, né, com a minha orientação, com a minha ministração, eles vão participar, mas ficará algum resíduo, alguma coisa que ele talvez não conseguiu aprender, não conseguiu se apropriar para poder seguir. Então, são opções? São, mas são opções que podem ainda deixar um buraco, né? E aí tem a terceira opção, que é o que nós estamos falando o tempo inteiro, aqui desde o início da nossa, você bem trouxe aí no início da nossa formação, a trabalhar as habilidades, focar na habilidade, como está aqui, principal do ano e série, e se necessário for, como está no enunciado, diagnosticou que ele tem uma defasagem, eu vou retomar algumas habilidades, e eu também posso, se eu perceber que o aluno ele tem condições de avançar, eu vou, nessa mesma habilidade, eu vou trabalhar situações em que ele possa avançar, né? Então, essa terceira opção aí, ela vem ao encontro do que nós vamos falar agora, dessa questão da habilidade essencial,
habilidade de suporte. Pode passar, Rosa. Primeiro, eu gostaria de também trazer uma reflexão sobre a lógica, né? A lógica das habilidades essenciais, né? Qual que seria? Seria pensado, pensou-se o quê? No percurso de aprendizagem desses estudantes. Então, a lógica da habilidade essencial, ela está pautada no percurso que esse aluno precisa para que ele avance na sua aprendizagem, né? Então, pensou-se o quê? Seleciona-se eu tenho uma BNCC, eu tenho um currículo, eu tenho todo um material, como eu disse, toda uma política educacional pautada ali em habilidades essenciais. Mas quais são as essenciais para que o aluno consiga ter êxito na sua aprendizagem? Quais? Então, vamos pensar em quais. Foram lá e vamos selecionar mais porque essa e não essa. É isso que nós vamos ver agora, por conta desse percurso, porque dentro de todas as habilidades, existem algumas, para aqueles anos de sete, que ela traça um percurso onde o professor ele pode caminhar, tanto voltar em anos anteriores, como avançar. Quando ele volta em anos anteriores, mas pensando na mesma habilidade, tá? Eu tenho uma habilidade essencial, tá? E eu escolhi essa habilidade essencial porque essa me ajuda, me auxilia tanto no voltar quanto no prosseguir com a aprendizagem do meu aluno, tá? Então, essa foi a lógica de se pensar em construir uma matriz de habilidade essencial. Então, está posto lá, nesse material, está posto. Eu vou lá no material e eu consigo perceber qual é a habilidade essencial para o meu terceiro ano de ensino médio e quais as suporte, quais as que são dentro dessa mesma habilidade, as que podem me auxiliar no conteúdo, no objeto de conhecimento que eu preciso trabalhar com o meu aluno. E aí, está posto lá no material, olha, no segundo ano, essa mesma habilidade que você está trabalhando no terceiro, no segundo ano do ensino médio, ela contempla esse conteúdo que vai te auxiliar nesse terceiro. E tem outras habilidades que o próprio aluno ele pode avançar. E assim por diante. Pode passar, Rose. A gente vai ver um pouquinho, olha, observa, eu vou ler ao lado, porque para mim está bem pequenininho, tá? Observa que essa habilidade aqui, o diálogo entre as habilidades. Então, o que é a habilidade de suporte? É a habilidade que vai auxiliar o professor, ele tem uma habilidade essencial, tá? E aí ele diagnosticou a turma dele e ele verificou que essa turma dele tem uma defasagem, né? Aquela loucura, vou ter que trabalhar conteúdos e de outros anos, vou ter que preparar, só que ele não precisará preparar, porque isso já está posto, isso já está no material. E tem habilidades que não têm esse percurso, então por isso ele escolheu essas, porque essa contempla o percurso que o professor é uma habilidade essencial para o aluno, né? E para a aprendizagem do aluno, e ela contempla a defasagem e o avanço. Observem essa habilidade essencial, que ela é essencial do primeiro ao terceiro ano, de acordo com a leitura que a Roseli fez, né, do código. Uma habilidade do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, de língua portuguesa, habilidade 40. Analisar o fenômeno de pós-verdade, discutindo as condições e os mecanismos de disseminação de fake news e também de exemplos, causas e consequências desse fenômeno, e da prevalência de crenças e opiniões sobre fatos, de forma a adotar atitude crítica em todo relato ao fenômeno e desenvolver uma postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando fatos apurados as contradisserem. Fatos apurados as contradisserem. Então, olha, observem nessa habilidade do primeiro ao terceiro ano quanto conhecimento o aluno precisa colocar em jogo aí.
Olha quanto objeto de conhecimento ele precisa colocar aí. E aí você traz uma atividade que prevê, que tem como previsão desenvolver essa habilidade. Tá? Você preparou uma atividade, supondo que o aluno tenha todos esses conhecimentos e ele vai ter que colocar em jogo ali. Quando você pede para ele analisar tudo isso aí, depois se posicionar criticamente, ele vai ter que colocar em jogo todo esse conhecimento. E aí você tem um resultado de uma certa parte da turma negativa, ou de toda a turma, ou de alguns alunos, negativo, um resultado negativo. E aí, pensando nesse programa de recuperação e aprofundamento, o que eu preciso fazer? Volto a dizer, já está posto. Então, você pega o material Aprender Sempre, ele está lá. As habilidades suporte. Então, olha só, quando ele pede para analisar o fenômeno de pós-verdade, e eu percebo que num diagnóstico, meu aluno, ele não teve, ele tem uma defasagem nessa área, eu tenho uma habilidade que vai lá do ensino fundamental, no 9º ano, que analisa os fenômenos da disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Então, lá no 9º ano, ele vai aprender, essa habilidade, ela fragmenta. Ela fragmenta e me dá uma habilidade de suporte para ajudar meu aluno a analisar o que é um fenômeno que dissemina notícias falsas na rede social. Lá no 9º ano também, eu tenho uma habilidade que fala que desenvolver estratégia para reconhecimento ou seja, ele vai pensar em estratégia para reconhecer uma notícia falsa da rede social. Considerando, aí ele veio, porque aí você ensina o aluno a desenvolver a fonte, a considerar a data, o local, a publicação, a autoria. Você vai, nessa habilidade do 9º ano, ajudar ele a reconhecer o que é e o que não é uma habilidade, é uma notícia falsa. Ela está fragmentada. Você vai, olha, eu tenho uma lá no 5º ano. No 5º ano, você vai ajudar uma habilidade de suporte lá no 5º ano, onde você vai ensinar ele a comparar informações. Porque comparar informações sobre o mesmo fato veiculado em diferentes mídias. Porque se você não trabalha essa defasagem, se o aluno ele não sabe comparar, se o aluno ele não sabe perceber ali uma data, uma autoria, de que maneira ele vai, talvez, como nós dissemos no slide anterior, de uma forma rasa, superficial, ele pode até fazer, mas muitos conhecimentos ficaram para trás. Né? De que maneira ele vai fazer essa habilidade aqui no 1º ano do ensino médio até o 3º? Analisar, discutir, qual é o outro aqui? Adotar atitudes críticas, né? Desenvolver uma postura flexível. Olha quanto que está se pedindo para esse aluno. Mas eu tenho um aluno que vai avançar, perfeito. Mas se eu tenho um aluno, e por conta desta situação que nós estamos vivendo, que é esse vácuo, esse buraco que ficou no ano de 2020 e agora em 2021, que nós temos que dar conta praticamente de 2 anos em 1, eu preciso ter isso mais prático. E o material está nesse sentido. Aquilo que você teria que pesquisar, que buscar, ele já está lá. Olha, habilidade de suporte. Caso o seu aluno tenha dificuldade, a habilidade de suporte é essa aqui. Tá? Você precisa dar conta disso aqui. Então, pode passar, Rô. Esse é o diálogo que conversa aí entre as habilidades. Olha outro diálogo aqui em matemática. Olha quanto que o aluno tem que colocar, um aluno do 6º ano tem que colocar em jogo no seu conhecimento. Resolver, elaborar situações, problemas que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura e área. Todo esse conhecimento, quando você aplica uma atividade para o 6º ano de matemática lá, você está solicitando que ele coloque em jogo para você, mostre ali para você todo esse conhecimento. E aí você tem a sua turma, uma turma lá com dificuldade, com defasagem. Tá,
essa habilidade ela é essencial, porque ela consegue ter um percurso, um caminho que me traz lá no segundo ano, onde eu vou trabalhar comprimento, olha lá o código. No segundo ano, estimar, medir, comparar comprimentos de lados e salas. Então, eu vou buscar essa habilidade de suporte lá no segundo ano, que já também está posta, e vou trabalhar com o meu aluno, porque não adianta eu requerer que ele, eu exigir que ele resolva uma situação, um problema, onde tenha que ter, estimular cumprimento, onde ele tenha que medir, comparar e registrar a capacidade em massa, no mesmo exercício. Uma situação, um problema, onde ele tem que trazer tudo isso. Não vai. Né? Ainda mais que no ano passado, em 2020, ele teve ali um grande buraco ali no seu aprendizado. Ele não vai ter. Então, eu tenho lá qual habilidade, suporte que pode me trazer, me ajudar, me auxiliar com essa minha turma, com essa defasagem. Então, eu vou trazer lá, olha lá, no quarto ano, ler informações e reconhecer temperatura. Então, é uma habilidade essencial do sexto, mas que está envolvida todo o conteúdo aqui, ó, do segundo, do quarto, outra do quarto, tem uma do primeiro ano, né, do ano do ensino fundamental, lá, reconhecer e relacionar períodos, dia. Quantos alunos a gente tem no sexto ano que não sabe quantos dias da semana, não consegue identificar, né, os dias da semana, os dias dos meses, o ano, quantos dias tem um ano, fazer essa inversão, né? Então, assim, por isso chamada de habilidade essencial, porque ela traz toda a trajetória, todo o caminho, todo o percurso que o aluno precisa para desenvolver aquela habilidade, né? E essa habilidade aqui, ela também dá condições para que o aluno avance, como a Roseli bem trouxe em outros materiais. Por isso que nós falamos que toda a política pública está pautada, da SEDUC está pautada nas habilidades essenciais. Pode passar, Rô. Aqui é só para mostrar para vocês que é uma habilidade posta para o sexto ano. Mas ela consegue dar condições para que o aluno avance, como bem visto naquele slide onde coloca lá a terceira opção. A terceira opção é a trabalhar habilidades essenciais do ano em série e habilidades do ano em série necessárias para que ele avance. Essa é uma habilidade necessária para que o aluno avance, porque ela consegue dar conta da defasagem com a habilidade de suporte e ela consegue também dar subsídios para que o aluno avance. Olha aqui no oitavo ano, quando fala de volume, resolver e elaborar situações, problemas que envolva cálculo do volume de recipiente. Então, se o aluno ele tem bem trabalhado, foi trabalhado as habilidades de suporte com essa habilidade essencial, ele com certeza terá condições de avançar em outros objetos de conhecimento, em outros conteúdos, tá? Ó, habilidade do nono, tem até a habilidade do oitavo ano também prevista nesse slide, nessa habilidade do sexto ano. Pode passar, Rô. Outro exemplo aqui, para ficar, porque assim, eu gosto muito de trabalhar com o visual, né? Então, assim, eu preciso ver para entender. Então, olha só a questão da habilidade essencial com as habilidades de suporte. Vamos pensar. Eu estou com uma atividade para o meu aluno, né, do nono ano de História, né, do professor de História, e aplico uma atividade no meu aluno, onde a habilidade essencial é discutir, percebam, discutir a importância da participação da população negra na formação econômica, política e social do Brasil. Pense, como que eu vou discutir sobre determinado assunto se eu não tenho propriedade, eu não conheço, eu não tenho assunto, eu não tenho conteúdo para discutir sobre isso? E muitas vezes isso acontece. E aí, trabalhando a recuperação, né, e o aprofundamento, por isso o nome
recuperação e aprofundamento naquela habilidade anterior que eu falei no sexto ano. Você consegue recuperar, buscar defasagem e consegue aprofundar, dar condições para o aluno se aprofundar. Mas observem aqui, lá, olha a habilidade de suporte, que você pode trabalhar antes, né, ou ali no interim. Você trabalhando a habilidade essencial, você já busca ali uma habilidade que está dialogando, relacionada com essa essencial, tá? Você já tem ali uma habilidade que está dialogando com essa que você pensou, que você preparou no seu plano de aula. Relacionar o racismo da contemporaneidade ao processo de escravização das populações. Mas espera aí, para eu relacionar, eu preciso primeiro diferenciar. Se eu não souber diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo, eu não vou conseguir relacionar o racismo da atualidade, entendeu? Com esse processo de escravização. Aí, se eu não souber relacionar, diferenciar, eu não vou conseguir falar sobre. Porque quando eu vou discutir, né, sobre a participação da formação negra, da população negra na formação econômica, quando eu vou discutir alguma coisa, eu preciso ter uma bagagem. Eu preciso ter algo ali para colocar em jogo. Então, estão aí as habilidades que ajudam o professor, subsidiam os professores a um trabalho ali no dia a dia. Que muitas vezes o professor até fazia isso, mas ele tinha que ir buscar e preparar. E aí ele tem um material já aqui todo organizado, né, pautado nas habilidades essenciais e nas habilidades de suporte. Tá? E essa habilidade essencial, ela traz todo esse caminho que o professor precisa para que o aluno tenha eficácia, para que ele tenha uma aprendizagem significativa, né? Ele não deixe ali ir crescendo, essa defasagem para virar um iceberg. Ele vai sanando na medida do possível, tá? Pode passar, Rô. E a gente vai... como é que está organizado? Como nós já falamos, né? Essa recuperação e aprofundamento da aprendizagem, ela está organizada desta forma: objeto do conhecimento, habilidade essencial e habilidade de suporte. Né? O tempo inteiro nós trouxemos essa reflexão. Então, quando você se apropria desse material, você tem assim o seu plano, a sua metodologia praticamente posta ali, para que você possa criar a partir dali. Colocar, lógico, a sua autonomia, o seu jeito, mas de acordo com a sua realidade, mas está posta ali, facilita o trabalho. Eu espero que você, né, traga esse. Ficou claro a questão da habilidade de suporte, não está separada, tá, gente? Não existe a habilidade matriz e uma habilidade essencial e uma matriz de habilidade de suporte. Não existe isso. Existe a matriz de habilidade essencial, só que pensando no percurso, na lógica dessa habilidade essencial, você tem as habilidades de suporte que são de anos anteriores. Tá? Então, a habilidade de suporte nada mais habilidades que conversam com essa habilidade essencial de anos anteriores. E faz toda a diferença na vida do aluno. Porque, como nós dissemos no início, não deixa com que o aprendizado do aluno fique de uma forma rasa, de uma forma ali, onde ele vai passando por cima e vai levando, aí ela vai aparecer lá nos finais nos últimos anos do ensino fundamental ou lá no ensino médio, onde muitas vezes não conseguimos sanar, né? Porque o aluno já está para sair, não dá conta de tudo. Tá bom? Passo a palavra para a Roseli, espero ter sido claro, coloquem suas dúvidas no chat e nós vamos conversando. É isso mesmo. André, eu estava aqui olhando, né, que às vezes a gente, conversando com os professores, e a gente sempre tem aquela dúvida, né, mas habilidade essencial, ok, eu entendi, habilidade de suporte, eu entendi. Mas tudo isso
eu consigo relacionar a partir do momento em que eu conheço o meu objeto de conhecimento. Eu preciso ter claro para mim que esses três, eles estão amarradinhos um com o outro. Não tem como eu olhar uma habilidade essencial somente separada somente da suporte ou somente objeto de conhecimento. Eu consigo fazer essa análise tanto da turma quanto do meu aluno, em particular do aluno, quando eu tenho esses três: habilidade essencial, objeto de conhecimento e a habilidade de suporte. Eu até estava comentando bastante com a equipe, né? Eu falei, bom, eu acho que sugestão para eles trabalharem até de uma forma a recuperar, seria interessante a semana de estudo intensivo, a semana de recuperação e aprofundamento de aprendizagem. Então, nós precisamos utilizar aqueles momentos que nós temos para nos aproximar mais dos alunos, porque no dia a dia está difícil, nós sabemos, professores, vou até falar agora, André, diretamente com os nossos professores. Nós entendemos a necessidade, que precisa ser trabalhadas as habilidades essenciais, e nós conhecemos as dificuldades, porque vocês o tempo inteiro nos relatam sobre a gente não consegue fazer com que o aluno responda a atividade, ou a gente não consegue atingir o aluno, ou precisamos, nesse momento, ter uma parceria muito forte com a equipe gestora. Nós precisamos de uma parceria muito forte com o nosso coordenador pedagógico, porque a busca ativa nesse momento é importante. Então, nós não conseguimos fazer com que os alunos fizessem AP. Vamos começar a fazer aquela reunião com a equipe gestora, virtualmente, ou presencialmente, ou hibridamente, aí como vocês veem, tomando todos os cuidados necessários, que é o nosso protocolo, né, de saúde, mas nós precisamos pensar em ações para fazer com que esse aluno participe, tá? Nós precisamos juntos, não sozinhos, isolados em casa, lamentando porque o aluno não respondeu aquela questão que você enviou, ou lamentando porque o aluno, você mandou uma atividade e ele não te deu uma devolutiva. Nós precisamos pensar em ação conjunta, com a escola, com a equipe. O que nós podemos fazer para a busca ativa? Nós temos que buscar esse nosso aluno, porque esse aprendizado que eu e a André estamos falando desde o começo, das habilidades essenciais, das habilidades de suporte, ela só acontece com a participação do aluno. A nós cabe fazer a nossa parte, mas nós precisamos trazê-los de alguma forma. Então, é importante, eu reforço, é a parceria professor com equipe gestora da escola. Tá? É aí que nós vamos conseguir ações para trazer esses nossos alunos, ok? Bom, eu, antes de me despedir, eu vou falar para a André, quer se despedir, André, porque eu queria dar as últimas palavrinhas para eles antes de passar para a atividade, que é com a equipe de PCNPs. Obrigada, Roseli, eu quero agradecer a oportunidade, tá, de estar com você aqui na ATPC, agradecer, né, a presença de todos aí, mesmo que virtualmente, e dizer que, assim, nós estamos aprendendo, né? Aprendendo a lidar com essa situação, aprendendo a ajustar, a adequar, né? O nosso trabalho, o nosso ensino, a nossa aprendizagem, que eu falo que nós aprendemos e ensinamos todos os dias, né? Então, assim, eu agradeço a oportunidade de poder refletir um pouquinho, né? Não está nada pronto, não tem nada certo, a gente reflete um pouquinho sobre o nosso material de trabalho, de que forma a gente pode torná-lo eficaz, né, no nosso dia a dia, de que forma a gente pode, de fato, alcançar os nossos alunos. Porque se nós temos o material, se nós temos aí, como que eu posso usá-lo de modo que eu possa ter um resultado positivo, né, potencializar esse material lá com o meu aluno, lá no meu dia a dia, na minha sala de aula, que na verdade agora no Google Sala, né? Então, só agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez, de aprender com você, Roseli, muito obrigada, tá? E é isso, se precisar, estamos aí para refletir e estudar novamente juntas. Obrigada, André. Eu falo que é muito rico. A parceria, ela começa dentro da escola, na diretoria de ensino não é diferente. A parceria começa ali com os nossos colegas, com a nossa troca, o nosso momento de estudo. E lá na escola eu sempre reforço para os professores a importância realmente de estudar junto, de estar junto, isso é importante. É um momento difícil para todos, é um momento de aprender. E quando que a gente aprende, né? Quando a gente troca informações. Eu falo que eu ensino e eu aprendo, isso é importante, isso é muito rico. Bom, pessoal,
eu me despeço, deixando para vocês aqui a equipe que hoje vai estar fazendo a atividade com vocês, que vocês já estão acostumados com o rostinho deles, e volto na quinta-feira para estar com a equipe de matemática, tá bom? Grande beijo para todos, fiquem com Deus, e equipe de PCNPs, nossos amigos e colegas, a equipe agora da escola é de vocês. Grande abraço para todos. Obrigada, Roseli, obrigada, supervisora Andréia, por nos levar a refletir um pouco com este estudo sobre habilidades essenciais e como ela se apresenta dentro da sequência de atividade. De que forma ela auxilia o professor tanto em suas aulas como na recuperação e aprofundamento com seus alunos. É claro que esse é apenas o início, né, do nosso estudo e de algo que nós muito ainda vamos falar a respeito, e muito tem se falado, mas é muito maior do que nós temos apresentado. E para consolidar essa introdução que as meninas trouxeram para nós, sobre habilidades, eu trouxe para vocês hoje uma atividade para nós realizarmos juntos. Nesse momento, essa atividade, ela traz algumas habilidades tirada de lá do caderno do aluno de biologia do 3º ano de ensino médio. E ela diz assim: considerando as habilidades abaixo, numa sequência de atividades de biologia para a 3ª série do ensino médio, qual habilidade pode ser considerada como essencial? Justifique sua resposta. E aí nós temos a habilidade 1, indicar os elementos básicos que compõem a célula, bem como as funções de cada um desses elementos. Comparar os diferentes grupos de vegetais com base nas respectivas aquisições evolutivas e associar as suas características morfofuncionais aos diferentes habitats por ele ocupado. Identificar e comparar diferentes percursos reprodutivos em vegetais e animais, em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, a quantidade de água, o tipo de solo, a disponibilidade de luz solar, a temperatura, etc. Correlacionando essas características à flora e à fauna específica. Discutir a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional e suas relações com as populações e as bacias hidrográficas. Como vocês podem perceber, eu enumerei as habilidades. E aí, nesse momento, professor, eu gostaria que o senhor colocasse aí no chat quais dessas habilidades, agora que nós temos toda essa gama de informação que as meninas nos trouxeram, quais dessas habilidades é considerada a habilidade essencial. E por quê, professor? Para isso, eu vou dar para vocês 5 minutinhos aí no chat para vocês estarem compartilhando e socializando conosco, ok?
Muito obrigado, professor, pela interação, muito obrigado pela participação aí no chat. A participação de vocês, gente, é muito importante para fortalecer e impulsionar mais o nosso trabalho aqui com as atividades. Vamos agora trazer o que vocês colocaram. Como vocês bem colocaram aí no chat, né? Habilidade 2 é a habilidade considerada a habilidade essencial encontrada lá no caderno do aluno. E por que essa habilidade é considerada a habilidade essencial dentre essas outras apresentadas? Vamos entender a habilidade 1. Habilidade 1, que diz que fala sobre as partes básicas que compõem a célula, ela é uma habilidade de suporte que é trazida lá, que é trabalhada lá no 8º ano. A habilidade 3, que fala sobre comparar os diferentes processos reprodutivos, é outra habilidade de suporte trabalhada lá no 7º ano. A habilidade 4, que fala sobre caracterizar os principais ecossistemas brasileiros, é trabalhada lá no 9º ano e também é apresentada como uma habilidade de suporte para essa habilidade 2. E discutir a importância da unidade de conservação é uma habilidade que é trabalhada no 1º ano do ensino médio, que traz também um suporte para se trabalhar essa atividade, essa habilidade 2. A habilidade 2, ela apresenta um percurso formativo, um percurso de atividade. Vamos entender agora, eu queria que vocês contribuíssem comigo mais uma vez aí no chat, e pensando nessa habilidade que vocês trouxeram, que nós identificamos como habilidade essencial, o percurso de atividade, de aprendizagem dos alunos nessa habilidade. Identifique para mim aí as palavras que fazem com que vocês identifiquem o percurso formativo dessa habilidade. E para isso eu vou dar mais 5 minutos para vocês aí no chat, tudo bem?
Muito bem, pessoal. Obrigado mais uma vez. Como é bom ver a participação ativa de vocês aí no chat. Isso fortalece, isso nos alegra e nos impulsiona ainda mais para trabalhar com vocês com essas habilidades essenciais. Então, como vocês colocaram, essa habilidade, ela é essencial porque ela apresenta um percurso formativo, um percurso de aprendizagem. E aí nós trouxemos, e aí, como vocês colocaram, grupo de vegetais. Então, ela traz para ser trabalhado diferentes grupos de vegetais com os alunos. Outro percurso é aquisição evolutiva. Como esses diferentes grupos de vegetais, eles lançaram mão dessa evolução. Como ocorreu a evolução desses grupos de vegetais? Outro percurso formativo são as características morfofuncionais que foram adquiridas por conta dessa evolução que esses vegetais sofreram. E o último percurso formativo são os diferentes habitats ocupados por eles a partir dessas características morfofuncionais. E aí nós temos uma habilidade essencial que apresenta para nós um percurso formativo. Óbvio que nós sabemos que uma habilidade essencial, ela não deve ser trabalhada em uma única aula. Até porque agora nós estamos vendo o percurso formativo, o percurso de aprendizagem que o aluno vai passar. E aí eu tenho todo esse percurso de aprendizagem que não poderia ser trabalhado em uma única aula. Lembrando que o nosso terceiro ano, ele vai sim ser uma retomada de conceitos e conteúdos trabalhados em séries anteriores, mas ainda assim é uma habilidade que não deve ser trabalhada unicamente em uma ou duas aulas, porque ela apresenta um percurso formativo, como vocês podem ver, extenso. Bom, gente, o que nós tínhamos pensado e preparado para vocês como atividade são essas. Espero que eu tenha conseguido consolidar e aprofundar um pouco mais do que as meninas trouxeram da parte teórica de habilidades essenciais. Como já foi dito, mais nós vamos falar sobre esse assunto nas próximas TPC. E eu quero agradecer mais uma vez pela participação de vocês, eu quero agradecer pela interação no chat. E me colocar aqui à disposição. Obrigada, pessoal.